Converso agora, gente, com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortez, vem chegando. Esse é um dos tantos problemas que aqui no Brasil, né, Rafael? A gente não tem fiscalização. Ontem a gente falou muito sobre isso. Aumenta o preço, faz como quer, aquele jeitinho brasileiro. E muito desse jeitinho brasileiro acabou aparecendo nesse estudo que foi divulgado hoje, 3 da manhã, inclusive, sobre corrupção, que a gente acabou perdendo 10 posições. 2024 já começa um pouquinho melhor, quando a gente fala de operação da Polícia Federal, da BIM, mas 2023 a gente caiu e muito. A gente caiu 2 pontos e 10 posições. Que análise você faz desse Brasil hoje? O que você traria de 2023, de repente, que pode ter alertado ainda mais a essa pesquisa que, entre vários casos, Rafael, trouxe relação de Congresso com o governo federal e escolhas para o STF. Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a Band News nessa tarde. Enfim, um estudo importante, né, que joga a luz no desafio quase inerente à política, o combate à corrupção. Acho que a primeira lição do estudo é que, de alguma maneira, a polarização política atrapalha no processo de construção institucional, ou seja, de regras do jogo, de organizações, tem como objetivo atuar para minimizar a corrupção. De alguma maneira, essa polarização, ela dificulta a construção desse marco regulatório por parte desses grupos políticos. Então, amanhã ou depois se troca de governo, a gente tem uma grande mudança, não só nos nomes, mas eventualmente nas próprias estruturas de funcionamento dos diversos órgãos de controle do poder político, seja no âmbito legislativo, mas também pensando, né, na estrutura mais ampla do Estado brasileiro. Então, acho que, em alguma medida, o combate à corrupção ele precisa de alguma pacificação do ponto de vista político entre a elite política, para que isso não se torne uma aventura de verão, né? O combate à corrupção não fique restrito a um personagem ou a uma organização, se torne mais um objetivo amplo da estrutura do Estado. O segundo ponto que me parece importante, que o estudo mostrou, é que a gente precisa reiteradamente manter o combate à corrupção no foco do debate político. Porque, não tem nada, no jogo nunca é ganho, é sempre um processo de evolução. Então não é por um acaso que a gente vê, às vezes a gente vê países subindo, descendo nesses rankings, porque a conjuntura vai mudando. Então, tirar da agenda pública a questão do combate à corrupção, porque aqui e acolá houve algum comportamento desviante por parte de agente público, é perigoso do ponto de vista da sociedade, que precisa, e é ela que ganha com corrupção minimamente combatida. Agora, um outro ponto que eu queria tocar com você também, que de certa forma até entra um pouco em desconfianças quando a gente fala de relação de governo federal e Congresso, é do Dino. Essa quinta-feira a gente tem a posse de Lewandowski no lugar de Dino, no Ministério da Justiça e Segurança, porque o Dino está indo para o STF. O Dino consegue ser uma pessoa em 3 poderes ao mesmo tempo. Ele foi eleito senador, ele estava, né, já indicado para o STF, ainda ministro da Justiça, vai fazer a sua despedida no Senado ainda nos próximos dias. Ou seja, ele consegue estar em 3 poderes ao mesmo tempo, né, Rafael? Disse que vai fazer essa despedida, que para ele é muito importante, porque ele quer colocar alguns projetos dele, principalmente ligados à área de segurança, ali para deixar como herança. E no lugar dele fica a Ana Paula Lobato, que a gente foi procurar, desculpa, Ana Paula Lobato, parlamentar que já estava no lugar dele, mas assim, ela vai ficar por 8 anos sem sequer ter sido eleita pelos trâmites que a gente considera lá a urna colocando. Como é que a gente pode entender isso quando a gente tanto briga por democracia? Alguém que fica ali no lugar, mas que nem foi eleita e vai ficar por 8 anos? Olha, Paula, essa questão, né, do ministro Dino, acho que tem 2 pontos aí, né? O primeiro é essa circulação de agentes públicos entre os poderes, né? A facilidade com que no Brasil a pessoa vai para o privado, volta para o público,
entre as instâncias públicas também vai trocando de posição com uma velocidade, em alguma medida, assustadora. Então, acho que isso a gente precisa repensar. Não me refiro especificamente ao caso do ministro Flávio Dino, mas pensando na estrutura do Estado como um todo. Ele é só mais um exemplo dessa facilidade com que a gente anda para lá e para cá, e isso corre o risco de trazer influência, traz o risco de mudar a relação entre essas organizações. O segundo ponto, para indo mais direto com a pergunta, tem a ver com um mecanismo de representação, né? O senador é eleito com um suplente, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, o eleitorado não tem conhecimento de quem é essa figura. Isso, naturalmente, em caso dessas mudanças, gera um déficit de legitimidade junto ao eleitor. Veja, não é nada ilegal, mas é um problema de ordem de legitimidade, de construção de vínculos efetivos de representação. De tal sorte que esse também é um outro ponto que precisa entrar na agenda, aí mais voltada, no caso, à reforma política. A gente fazer um mecanismo um pouco mais transparente, que permita que o eleitor tenha algum controle, né? Porque ele vai lá, elege a determinado candidato ou candidata, depois essa representação pode mudar de partido, pode mudar de figura, e ele fica um pouco a ver navios. Então esse é um outro problema também, nessa longa e árdua tarefa de a gente construir governo representativo e democrático. Mas a reforma política seria ideal, né? Mas enquanto forem os políticos que tiverem que fazer a reforma política, eu acho difícil sair. Eu sei que a Deise Socari é desse time também, você também é desse time? Na verdade, aqui talvez uma diferença um pouco de tom. Eu não acho que seja que a gente não faça. Opa! Travou ali o sinal do Rafael Cortez. Mas, enfim, a gente estava falando de reforma política. Voltou. Rapidinho, só para você concluir seu pensamento, Rafael. Desculpa, Paula e ouvintes. Na verdade, eu me referia ao ponto que acho que a gente faz reforma política, mas faz de uma maneira muito incremental. E mais do que isso, Ixi, travou de novo. Mas, enfim, obrigado, Rafael Cortez. Ele deixou ali claro que, de alguma forma, a gente está fazendo no dia a dia a reforma política, mas aquela necessária ainda está longe.